Então, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. É uma honra estar aqui falar com vocês. Já vi vários rostinhos conhecidos que a gente tem conversado. Então, hoje eu vou falar um pouquinho do projeto de pesquisa que a gente tem desenvolvido no laboratório, que é orientado pela professora Maria Rita. E essa pesquisa eu tenho desenvolvido agora durante o meu doutorado, e ela é intitulada como Investigação de Mecanismos Associados à Variabilidade Clínica na Síndrome de Phelan-McDermid. Eu vou estar olhando um pouquinho para o lado aqui, porque eu estou com duas telas, mas eu estou vendo o rostinho de vocês também, tá? Bom, então eu vou apresentar um pouquinho sobre a agenda da minha apresentação, o que eu vou falar para vocês. Então, a gente vai conversar um pouco sobre a síndrome de Phelan-McDermid em si. Sei que a Rita já falou um pouquinho, a Ellen também, mas eu vou retomar. Falar um pouquinho sobre a variabilidade clínica dentro da síndrome de Phelan-McDermid, sobre o gene SHANK3 em relação à sua estrutura, à sua função e o que ocasiona a complexidade do gene SHANK3. Vou falar um pouco sobre os fatores que podem influenciar e regular a expressão do gene SHANK3, modelos de estudo, o que é um modelo de estudo, o que a gente tem feito e o que existe para a síndrome de Phelan-McDermid. E vou apresentar um pouquinho sobre o meu projeto de doutorado em si, que a gente tem feito, e por fim os meus agradecimentos. Bom, então, vou começar falando um pouquinho sobre a síndrome de Phelan-McDermid. Os indivíduos que possuem a síndrome de Phelan-McDermid apresentam como características comuns o atraso no desenvolvimento, atraso ou ausência da fala, autismo e ou deficiência intelectual e hipotonia. Como a Rita mencionou, a síndrome de Phelan-McDermid é uma das síndromes mais frequentes em coortes de autismo. Gente, eu acho que eu estou talvez com um problema no fone. Se vocês pararem de me ouvir, vocês podem me avisar, por favor. Tá? Obrigada. Ok, está ótimo o som. Obrigada. Bom, então, em relação a essa frequência, né? A síndrome de Phelan-McDermid, ela apresenta uma frequência em coortes de autismo ou deficiência intelectual que varia aí na literatura de 0,5% a 2%. Além dessas características comuns entre os indivíduos que possuem a síndrome de Phelan-McDermid, alguns indivíduos podem apresentar outras comorbidades associadas, como anomalias renais, que a Rita mencionou já anteriormente, ou também convulsões. E isso faz com que a síndrome de Phelan-McDermid possua uma ampla variabilidade clínica que envolve diferentes sistemas. Então, é como se cada indivíduo dentro da síndrome de Phelan-McDermid fosse único, porque eles possuem um espectro de clínica, de variabilidade clínica muito grande. Além disso, em uma parcela dos casos, os pacientes podem apresentar regressões durante o desenvolvimento, que já vi que tem uma pergunta relacionada à regressão. A regressão é aquela ganho e perda de habilidades durante o desenvolvimento. Então, habilidades motoras, sociais e da fala, né? E também habilidades relacionadas a criança tirava roupa sozinha, né, de autoajuda, né. Além disso, durante esse desenvolvimento, algumas crianças, né, podem ter alterações durante essa transição, principalmente na fase da adolescência, e surgimento de transtornos psiquiátricos de início tardio, né? Então, como a catatonia ou a esquizofrenia. Bom, a síndrome de Phelan-McDermid, ela é ocasionada pela haploinsuficiência do gene SHANK3. O que quer dizer essa palavra haploinsuficiência? Quer dizer justamente aquilo que a Rita comentou, né? Então, uma cópia só do gene, ele não é suficiente para explicar, para fazer com que a proteína tenha um funcionamento normal. Então, a gente chama isso de haploinsuficiência do gene SHANK3. Essa haploinsuficiência, ela é resultado de deleções na região do 22q13.3,
ou mutações pontuais no gene SHANK3. Bom, uma das questões que muitos pesquisadores que estudam a síndrome de Phelan-McDermid e que o nosso grupo também tentou responder é se a variabilidade clínica da síndrome de Phelan-McDermid estaria associada ao tamanho da deleção. Por quê? Porque a gente supõe que em quadros onde o indivíduo possui uma deleção maior, o quadro clínico dele poderia ser mais grave, porque envolve um maior número de genes adjacentes ao gene SHANK3. E foi isso que o trabalho feito por Tabei e colaboradores, e também o trabalho realizado pelo Andrew Mitz, em 2018, tentou responder. Então, será que teria uma relação do tamanho da deleção? No caso do trabalho feito pelo Dr. Andrew, se teria relação com os genes adjacentes na síndrome de Phelan-McDermid, para algumas características. E no caso desse trabalho realizado por Tabei, eles mostraram que, de acordo com a característica clínica do indivíduo e com o tamanho da deleção, eles fizeram esses agrupamentos que a gente observa aqui na imagem. O que eu gostaria de chamar a atenção que eles mostraram nesse trabalho é que os grupos, que é o C3 e o C4, em que os indivíduos apresentaram maior média do tamanho da deleção, você tem uma maior frequência de indivíduos que não desenvolveram a fala. E algumas outras características que eles também comentam no artigo. Essa frequência ela é maior quando comparada aos quadros, aos casos de indivíduos que possuem deleções menores, né? Então, nesse sentido, a gente também desenvolveu o trabalho que a Rita mencionou, a Ellen também, que foi um trabalho que trouxe muito orgulho para a gente em colaboração com a associação, que é a pergunta, então, será que um paciente que tem uma deleção maior teria um quadro clínico mais grave? E será que um paciente que tem uma deleção menor teria um quadro clínico mais leve? O que a gente observou é que, para algumas dessas características, a gente consegue, sim, predizer o quadro clínico. Então, a gente consegue predizer se o paciente teria um quadro clínico mais grave em relação a anormalidades renais, que foi o que a Rita mencionou, todos aqueles genes candidatos adjacentes ao SHANK3. A gente consegue também fazer essa correlação para a fala, como o trabalho de Tabei mostrou. E a gente também consegue fazer essa correlação para episódios de linfedema, que a gente chama. Mas o que acontece é que, para a maior parte dos estudos, esses resultados eles são discordantes. Então, algumas características existe essa correlação, para outras características não. Então, por isso a importância de se avaliar os casos de mutações pontuais, visto que o gene SHANK3 é o principal que estaria associado à síndrome de Phelan-McDermid. Bom, então, esse trabalho que foi desenvolvido pela Silvia Derrubez, também em 2018, essa imagem é do artigo deles, que foi publicado, eles fizeram justamente isso. Então, eles foram investigar, foram fazer um delineamento genético e clínico de indivíduos que possuem mutações pontuais no gene SHANK3. O que eles observaram é que, mesmo nesses casos, a variabilidade clínica ela é muito grande. Então, às vezes, indivíduos que possuem a mesma mutação podem ter quadros clínicos completamente diferentes. Então, a pergunta em relação a o que estaria associado à variabilidade clínica dentro da síndrome de Phelan-McDermid, ela ainda continua em aberto. A gente ainda não tem respostas suficientes para responder isso. Então, a principal pergunta que fica é, então, o que estaria associado à variabilidade clínica na síndrome de Phelan-McDermid? Para a gente tentar responder essa pergunta, primeiro eu vou elencar alguns tópicos que fazem com que o gene SHANK3 seja tão complexo. Então, o primeiro deles é em relação à estrutura do gene SHANK3. O gene SHANK3 ele está localizado na região terminal aqui do cromossomo 22, que é mais ou menos nessa região, no braço longo do cromossomo 22. Então, aqui a gente tem a estrutura do gene, e um gene nada mais é do que uma receita. E essa receita deve ser seguida para produzir proteínas. A proteína que é produzida pela receita que o gene SHANK3 passa, ela possui 5 domínios estruturais.
O que é isso? Os domínios são os ingredientes necessários para fazer essa proteína. E são unidades, são partes dessa proteína. Bom, o segundo tópico que eu vou falar é sobre em relação à expressão do gene SHANK3. O gene SHANK3, ele está expresso principalmente no córtex e no cerebelo. O córtex é a região que está associada à fala, à parte sensorial, à parte motora, enquanto o cerebelo é a região que está associada principalmente à habilidade motora. Todo esse órgão que a gente conhece, que é o cérebro, ele é formado por células neuronais. E uma dessas células que compõem o sistema nervoso é justamente os neurônios. Então, olhando aqui numa visão mais ampliada, numa visão mais micro, a gente vê um exemplo aqui de dois neurônios que estão trocando informações. Eles estão se comunicando. E esse processo de comunicação entre os neurônios a gente chama de sinapse. A proteína que é produzida pelo SHANK3, codificada pelo gene SHANK3, ela está localizada principalmente nessa região, né, que é dessa comunicação entre os neurônios. Então, ela dá estabilidade para que as proteínas possam se ligar e transmitir essa informação. Aqui, numa imagem mais detalhada, o que a gente observa é os domínios, então, que compõem essa proteína codificada pelo gene SHANK3. Então, aqui a gente tem o domínio ANC, SH3, PDZ, o domínio da prolina e o SAM. Cada um desses domínios, como vocês podem ver aqui na imagem, possuem funções de se ligar a diferentes tipos de proteínas, que são essenciais para que essa comunicação entre os neurônios ocorra. Um outro tópico importante para a gente entender essa complexidade se refere à geração de diferentes isoformas. Então, o gene SHANK3, ele também possui a capacidade de dar origem a diferentes isoformas. O que é uma isoforma? Uma isoforma nada mais é do que uma variação daquela receita que a gente comentou anteriormente. Então, a gente vai ter como resultado diferentes produtos de uma mesma proteína que possuem uma combinação diferente de cada um dos domínios que são codificados pelo gene SHANK3. O que acontece numa situação normal durante o desenvolvimento, já vi que alguém aí também comentou, é que durante todo o desenvolvimento, não necessariamente todas essas isoformas vão estar ativas. Então, ocorre meio que uma orquestração, uma orquestra, né? Uma maneira organizada de que essas proteínas possam se expressar. Mas então, o que faz com que uma proteína seja expressa em um momento e uma outra proteína seja expressa em outro momento? E aí a gente entra no quarto ponto importante para a gente entender a complexidade do gene SHANK3, que é a epigenética. A epigenética, então, ela vai fazer com que um gene seja ligado ou desligado em um determinado momento. O gene SHANK3, ele é rico em regiões que vão atrair, que vão sinalizar para que essas proteínas que atuam como fatores epigenéticos liguem ou desliguem o gene. Então, aqui eu trouxe um vídeo para a gente poder exemplificar. Aqui a gente tem, então, esses grupamentos metil, que vai fazer essa sinalização, vai se ligar a essa região do gene, para que outras proteínas possam, então, desligar o gene. Então, ele vai meio que trilhar um caminho para que essas proteínas sigam, para que ocorra o desligamento ou o ligamento do gene. E é dessa forma que o nosso corpo também, as outras proteínas que estão expressas durante o desenvolvimento ocorrem, né? Todas as nossas células, elas possuem o mesmo material genético, o que vai diferenciar uma célula neurônio de uma célula de um tecido adiposo, por exemplo, é justamente esse processo de ligar e desligar, que vai dar um caminho, né, para que seja seguido. Bom, então, os tópicos importantes para a gente entender a complexidade do gene SHANK3, os fatores que influenciam essa complexidade, é a estrutura do gene SHANK3 em si, a expressão do gene SHANK3, como vocês podem observar,
ele está expresso em mais de uma região cerebral e é importante para a comunicação entre os neurônios, a capacidade de gerar diferentes isoformas e a regulação epigenética. Bom, existem também fatores que podem influenciar todo esse processo. Quais fatores podem influenciar essa regulação? E o que isso tem a ver? Qual a relação com a variabilidade clínica? Bom, aqui eu trouxe alguns fatores, né? Então, dentro de fatores genéticos, a gente tem a localização da mutação. A localização da mutação, ela pode influenciar muito, como a gente viu, o tipo de proteína que vai ser gerado. Então, aqui a gente tem mutações em diferentes domínios que podem alterar isoformas específicas. Então, se cada isoforma possui uma função diferente, você vai ter interrupção de funções específicas para cada uma dessas isoformas. Então, é importante a gente tentar entender também a localização da mutação, e isso é um tema que está sendo bastante abordado atualmente na literatura com a síndrome de Phelan-McDermid. Outro ponto importante é em relação aos second hits. O que é isso? Os second hits são variantes secundárias em genes moduladores. Então, o indivíduo, além de apresentar a variante principal, por exemplo, no gene SHANK3, ele pode ter variantes em outros genes que vão atuar vão desestabilizar a relação de SHANK3 com as outras proteínas, como, por exemplo, naquele complexo que eu falei anteriormente, que está localizado nessa região de comunicação entre os neurônios. Então, ele vai gerar uma desestabilização desse complexo. Um segundo ponto importante é em relação aos fatores ambientais. Aqui eu trouxe 2 exemplos de fatores que têm sido estudados na literatura e que regulam a expressão do gene SHANK3, especificamente. Então, aqui a gente tem os estímulos inflamatórios, que é, por exemplo, a exposição a infecções bacterianas, e estímulos de hormônios sexuais, que é a exposição à testosterona e o estradiol, por exemplo. De uma maneira geral, esses fatores ambientais, eles vão fazer com que ocorra uma alteração nesse processo de epigenética, que é esse processo de desligar e desligar um gene. Então, eles vão atuar dessa forma. Só que a gente precisa lembrar também que existem os indivíduos podem ter aqueles second hits que eu mencionei anteriormente em genes que codificam proteínas que vão atuar como modificadores epigenéticos e também podem interferir, então, dessa formação, nessa variação clínica que o indivíduo pode apresentar. Bom, então, todos esses fatores, eles podem influenciar a forma como o SHANK3 se expressa, né, e podem regular essa expressão do gene SHANK3. Mas uma coisa que é importante a gente prestar atenção e deixar claro que não necessariamente qualquer uma dessas modificações, um second hit, ou uma modificação ambiental, ou um modificador epigenético, vai fazer com que o quadro clínico do indivíduo piore. A gente pode ter situações contrárias, a gente pode ter casos em que os indivíduos tenham alguma influência desses fatores e o quadro clínico seja mais brando, um quadro clínico mais leve. E aí, de uma certa forma, meio que estaria protegendo aquele indivíduo. Então, não só para a síndrome de Phelan-McDermid, mas para os outros tipos de doenças genéticas que existem, esses são os principais fatores que podem influenciar a variabilidade clínica que é observada. Bom, então a gente viu que variações podem desestabilizar a função do gene SHANK3. Como estudá-las? Então, para isso, a gente utiliza modelos de estudo. O modelo de estudo, ele é uma forma de estudar sistemas que nós não temos acesso, como, por exemplo, o cérebro, como a Rita mencionou.
O modelo de estudo, ele é um recorte de uma parte específica do que está sendo observado, normalmente de um organismo muito mais complexo. Então, cada modelo, ele pode ser utilizado para responder perguntas específicas. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de modelos que existem para estudos do GeneShank3, da síndrome de Phelan-McDermid. Então, aqui a gente tem os modelos animais, nós temos o camundongo, o zebrafish e o macaco. As principais vantagens do uso desse modelo é em relação à possibilidade de você acompanhar todo o desenvolvimento do animal, né? Então, também a gente pode estudar mecanismos moleculares, análise genética e comportamental. A principal desvantagem é que os resultados podem ser conflitantes quando a gente compara com o ser humano, que é uma espécie mais complexa. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de estudos que foram realizados com modelos animais para tentar entender, então, a função do gene SHANK3 e, consequentemente, a síndrome de Phelan-McDermid. Então, esse primeiro trabalho, a gente tem um exemplo de trabalho que foi feito com camundongo, no segundo, a gente tem um trabalho que foi feito com zebrafish, e no terceiro, a gente tem um trabalho que foi feito com macaco. O que esses animais possuem em comum? Eles possuem déficit social, comportamentos repetitivos, atividade locomotora reduzida e prejuízos na aprendizagem, que podem ser observados também em alguns casos, né, dos pacientes que possuem a síndrome de Phelan-McDermid. Além dessas características, esses modelos também apresentam alterações naquela comunicação entre os neurônios que eu mencionei anteriormente. Então, aqui, como a Rita comentou, uma das tecnologias também que a gente utiliza é em relação às IPS. As IPS são as células de tronco de pluripotência induzida, que nada mais é do que células indiferenciadas, que elas ainda não têm um destino definido. O desenvolvimento dessa técnica resultou num prêmio Nobel para o pesquisador Shinya Yamanaka, como a Rita comentou. E essa técnica utiliza superexpressão de genes específicos para fazer com que as células somáticas voltem a assumir um estado de pluripotência, voltem a ser células indiferenciadas. Então, nesse caso, o que acontece? A gente faz a coleta de sangue do paciente e isola as células mononucleares. Com essas células, a gente vai inserir fatores de reprogramação, que são aquele blend de compostos que vão fazer com que com essas células voltem a assumir estado de pluripotência e se tornem IPS. No caso de doenças do neurodesenvolvimento, isso é muito importante porque a gente consegue entender o processo, acompanhar o processo de diferenciação, então, desde a formação aqui de células indiferenciadas até diferenciar para células do sistema nervoso. Então, a gente pode diferenciar para neurônio, para oligodendrócito, para astrócito. E a principal vantagem aqui também é você consegue manter a identidade daquele indivíduo, a identidade genética daquele indivíduo, o background genético que a Rita comentou. Então, você consegue manter a mesma origem genética. Mas a principal desvantagem desse modelo é em relação à representação de um modelo isolado. Então, aqui a gente vai ter um neurônio que não está no cérebro, que hoje em dia a gente tem a capacidade de fazer os mini-brains em laboratório, mas ele é um modelo isolado. E o nosso laboratório, a gente tem experiência para fazer esse tipo de diferenciação. Então, aqui também eu trouxe um exemplo de um trabalho que utilizou essa tecnologia para estudar os neurônios com alteração no gene SHANK3, né? Então, aqui, por exemplo, vou chamar a atenção para essas duas figurinhas.
Em verde, esses pontinhos verdes e vermelhos, a gente tem proteínas que são importantes para aquela comunicação entre os neurônios. Aqui, então, a gente tem um caso controle e aqui um caso de uma célula que teria a mutação associada à síndrome de Phelan-McDermid. Então, há uma diminuição desses pontinhos, que é a diminuição dessa quantidade dessas proteínas que estão se comunicando. Então, ocorre uma alteração na transmissão das sinapses excitatórias, que é aquela comunicação, e que leva a uma alteração morfológica dos neurônios, que é o desenho dos neurônios em si, né? E eu também vou falar um pouquinho disso mais para frente. Então, agora eu vou falar de fato sobre o meu projeto de doutorado. É tudo muito recente, depois do primeiro trabalho que a gente publicou em 2019, em conversa com a Rita, a principal questão que ficou em aberto foi em relação à variabilidade clínica, né, da síndrome de Phelan-McDermid, e aí, então, a gente desenvolveu juntas esse projeto, que é o meu atual projeto de doutorado, mas eu ainda estou entrando no segundo ano do projeto de doutorado, então é tudo muito novo, são resultados bem preliminares e ideias que a gente tem, onde a gente pretende chegar. Bom, então a gente viu que existe uma ampla variabilidade clínica dentro da síndrome de Phelan-McDermid. E que essa variabilidade clínica é resultado da haploinsuficiência do gene SHANK3, que na maior parte dos casos é resultado dessa deleção terminal no cromossomo 22. A gente viu também que o gene SHANK3 ele é fundamental para a manutenção do sistema nervoso. Então, além disso, ele permite com que os neurônios se comuniquem. O gene SHANK3 possui uma complexidade gênica muito grande que está relacionada, então, àqueles 4 tópicos que a gente elencou, que tem relação à estrutura do gene, à expressão do gene, a habilidade de ter diferentes isoformas e também a regulação epigenética. Alguns fatores podem influenciar, então, a expressão do gene SHANK3, né? A forma como ele vai se relacionar com outras proteínas. E no caso aqui do meu projeto, a gente vai olhar principalmente para fatores genéticos, que vão influenciar a expressão do gene SHANK3. Então, a pergunta que a gente gostaria de responder é quais as consequências dessa influência na relação de SHANK3 com as outras proteínas, e se isso tem alguma relação com o quadro clínico do paciente. Então, o nosso objetivo é caracterizar o processo de interação entre a haploinsuficiência do gene SHANK3 e as proteínas importantes para o sistema nervoso, e identificar possíveis fatores que seriam responsáveis pela variabilidade clínica dentro da síndrome de Phelan-McDermid. Bom, então, a casuística, o que a gente tem feito? E aqui eu já quero deixar um super agradecimento para todas as famílias que responderam esse questionário online que foi elaborado pelo nosso grupo. Então, com esse questionário, a gente fez um levantamento clínico, contém questões sobre o desenvolvimento da criança, sobre testes genéticos que foram realizados. Esse questionário, ele está ativo ainda, então, se alguém, por acaso, ainda não respondeu e quiser responder, esse é o link, eu posso deixar o link aqui no chat depois também. E esse questionário ele deve ser respondido pelos pais. Porque isso é importante. A partir desse questionário que a gente começou a levantar hipóteses e perguntas que a gente gostaria de responder. E a partir desse questionário, e também com a ajuda da Ellen e da Cláudia, mais uma vez, a gente fez uma triagem para selecionar indivíduos que possuem deleções menores que 0,2 megabases, na região do 22, que é um 3,3, ou indivíduos que possuam mutações pontuais no gene SHANK3. Então, para essa pesquisa, a gente vai justamente utilizar essa seleção desses indivíduos, por quê? Porque a gente precisa isolar a influência daqueles genes adjacentes que existem em deleções maiores. Então, aqui a gente vai estar olhando especificamente para o gene SHANK3.
Posteriormente, então, a essa primeira triagem, todos os indivíduos, eles têm passado por uma avaliação clínica. E é por isso que eu já vi vários rostinhos de vocês aqui. Essa avaliação, ela está sendo realizada pelo Dr. Erasmo Casella, que é neuropediatra, por mim, e em alguns casos também pela Rita ou pela Ana Cristina, que a gente atende mais a parte genética mesmo daí. Então, nessa consulta, além da parte genética, a gente faz um levantamento em relação à gestação, ao desenvolvimento, a episódios de regressão, a comorbidades e a transtornos psiquiátricos. O modelo de estudo adotado, como eu mencionei, ele é utilizado, é um modelo que a gente já tem bastante experiência no laboratório, que é, então, a gente isola as PBMCs, reprograma para IPS e diferencia essas células para as neuroprogenitoras, que são as células que vão dar origem aos neurônios. Porque é justamente nesse tipo celular que o SHANK3 está expresso. Então, é o tipo celular que a gente quer estudar. Então, após esse processo de triagem, a gente está fazendo essa seleção de alguns indivíduos que a gente vai fazer essa diferenciação. Porque esse processo, ele é um processo muito complexo, por incrível que pareça, essa diferenciação demora cerca de 3 meses para ser feita. Então, a gente está caminhando, né? Bom, e com isso, o que a gente pode ver, né? A gente pode tentar entender como esses neurônios se comportam. Qual a morfologia desses neurônios? Então, o neurônio, ele tem aqui o corpo celular, que é essa região, e esses bracinhos, que são os dendritos e os axônios, em conjunto eles são chamados de neuritos. Uma das formas da gente analisar essa morfologia é comparar o tamanho entre esses bracinhos, aqui representado em vermelho, mas também a quantidade desses bracinhos, né? Dessas ramificações que a gente fala. E num primeiro momento aqui, a gente vai estar comparando o caso controle e paciente. Controles, indivíduos não afetados. Durante o neurodesenvolvimento, durante o desenvolvimento, existe sim, então, uma expressão de genes que vão ditar o que deve acontecer ou não, né, para a formação do sistema nervoso. E existem, então, um perfil. Então, a gente quer entender se os indivíduos que possuem a síndrome de Phelan-McDermid possuem uma alteração nesse perfil de expressão. Se existe, então, um perfil que é diferente entre pacientes e controles, mas entre os pacientes também, a depender do tipo da mutação, né? Então, a gente vai estar olhando para a expressão dos genes em si e também para o perfil epigenético, tentando avaliar se existe diferenças de regiões regulatórias que vão desligar ou ligar o gene e se isso está associado a esse perfil de expressão. Nesse caso, especificamente, a gente vai olhar para o perfil epigenético associado ao background genético do indivíduo. A gente não vai expor as células a nenhum fator ambiental, tá? Então, o que a gente espera ao fim do meu projeto? Espero que em breve eu possa voltar aqui e apresentar os resultados para vocês, mas o que a gente espera, ao final, é observar um perfil diferente de acordo com a expressão de genes e epigenética. Então, a gente vai ter como se fosse aquela figura do trabalho de Tabei e colaboradores que eu mostrei no início. Então, a gente vai ter grupinhos de pacientes que vão se diferenciar entre eles, de acordo com esse perfil de expressão de genes que são importantes para o neurodesenvolvimento e com a epigenética. E também a gente quer entender se isso teria relação com a clínica desses indivíduos. Bom, então, a gente está caminhando para tentar contribuir com tudo que já tem feito para a síndrome de Phelan-McDermid, e a gente espera ter resultados promissores e o nosso maior objetivo é colaborar com o bem-estar de todas as crianças, de todas as famílias. Então, aqui eu queria deixar o meu agradecimento a todos vocês, especialmente a Cláudia e a Ellen,
que são super nos auxiliados, super empolgadas, a gente discute ideias, conversa sobre artigos. Queria agradecer a Rita, que é minha orientadora, queria agradecer também a todos os colaboradores que têm participado desse projeto e me ajudado a desenvolver o meu projeto. E às nossas agências de fomento, não posso deixar de dizer, né, que é o CNPq e a FAPESP, e aos locais onde eu tenho desenvolvido o projeto, que é no Instituto de Biociências na USP e especificamente no Genoma. Aqui eu vou deixar o meu contato, esse é o meu e-mail, é o e_varela@usp.br, e quem quiser entrar em contato, saber mais sobre a pesquisa ou sobre artigos, a gente está à disposição. É isso, espero que tenha sido proveitoso para todos vocês.